Olá, tudo bem? Professor Anselmo com você. Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Vamos a mais uma aula no canal e nessa aula eu vou trazer uma dica aí para você que vai fazer um concurso para a área policial. Vamos trazer a resolução de uma questão do concurso da Polícia Civil do Pará, concurso realizado aí em 2013 pela Universidade Estadual do Pará. Então, está muito claro que as polícias, têm exigido aí dos seus candidatos um perfil mais técnico, exigindo inclusive conhecimentos de estatística. Esse é o caso da Polícia Civil do Pará, assim como a Polícia Civil do DF e até a Polícia Federal. Então, nessa aula nós vamos trazer para você algumas dicas acerca da moda e vamos fazer isso por meio da resolução de uma questão. Então, nós temos que a questão de número 44 para o concurso da Polícia Civil do Pará dizia o seguinte: uma pesquisa realizada em uma escola X mostrou o uso do Facebook entre os alunos com diferentes faixas etárias. Então era mostrado aí basicamente uma tabela com os dados agrupados numa tabela em classes de frequências e também mostradas aqui as frequências absolutas. Era pedido então o cálculo da moda. Então, para falar do cálculo da moda, nós estamos aí dentro do contexto da análise exploratória de dados. Basicamente, ele quer aqui que você aplique o uso para uma fórmula do cálculo da moda. Agora, o grande problema inicial é que nós temos pelo menos 3 maneiras de chegar ao valor da moda. O primeiro deles trata-se de uma relação empírica devida a Pearson, que diz o seguinte, olha só: 3 vezes a diferença entre a média e a mediana do conjunto de dados, vou colocar dessa forma, é igual à diferença entre a média e a moda do conjunto de dados. Então veja que aqui nós temos a moda desejada, mas nós temos um grande problema nessa fórmula. Nós devemos então obter a média aritmética e a mediana para uma tabela de frequência. Então, nesse momento, se você raciocinar pela aplicação dessa fórmula, você tem 3 problemas e não só um deles. O primeiro deles vai ser calcular essa média, o segundo, calcular a mediana, para finalmente você obter o valor da moda. Então, normalmente, esse tipo de exercício, ou essa fórmula, ela será aplicada quando você tiver a informação, pelo menos da média ou da mediana, pelo menos de uma delas, de uma forma que possa ser muito tranquilo você obter a outra. Porque senão, de fato, você vai ter 3 problemas na mão. Então, veja só, por meio dessa fórmula, nós podemos usar aqui a propriedade distributiva e escrever que 3 vezes a média menos 3 vezes a mediana é igual a média menos a moda. Quando nós isolamos aqui a moda, passando aqui para o outro lado, olha só, ela vai ser igual a média menos 3 vezes a média mais 3 vezes a mediana. Então, se você conhecesse aqui a média e a mediana, seria muito tranquilo obter a média por meio, ou melhor, a moda, por meio da fórmula 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média do conjunto de dados. Mas nós temos uma tabela de frequência com classes de frequências. Obter a média e a mediana também aqui é um certo, ou traz, um certo trabalho. Então vamos analisar a segunda maneira de se obter essa moda, que seria por meio do cálculo usando a fórmula para a moda de King. Eu já trouxe aqui no canal uma aula que eu vou deixar aqui no cartão para você ver como que se obtém a fórmula da moda de King. A partir do momento que você vê de onde nasce a fórmula,
fica mais tranquilo de você decorar a fórmula. Porque, na verdade, se você decorar a fórmula, sabendo usar a fórmula, né, você resolve essa questão muito rapidamente. Então, veja só, a moda de King, ela é dada pela seguinte forma. Primeiro, você vai obter a classe modal. A classe chamada de classe modal é aquela que vai apresentar a maior frequência, seja ela absoluta ou relativa. No caso aqui, nós temos frequências absolutas. A classe que apresenta a maior frequência é o 500, temos aqui a classe de 14 a 16. Com isso, nós vamos identificar o limite inferior da classe modal. Nesse caso aqui, o limite inferior é 14, o limite superior é 16. Com isso, nós podemos obter o que se chama de amplitude da classe modal. Então, nós chamamos isso por um C. Isso é dado pelo limite superior menos o limite inferior. Nesse caso aqui, 16 menos 14, esse valor é 2. Bom, feito isso, identificamos a frequência absoluta da classe anterior à classe modal e também a frequência absoluta da classe posterior à classe modal. Então, nós vamos somar um fator que é a frequência da classe posterior sobre a frequência da classe posterior mais a frequência da classe anterior. Então, nós temos aqui, a essa razão, nós multiplicamos a amplitude da classe modal. Então, nós temos aí a fórmula para a moda de King. Nesse caso aqui, apenas substituindo aí os dados, temos, olha só, 14 mais frequência da classe posterior é 400. Vamos somar a essa frequência 400 a frequência da classe anterior, a classe modal, que é o 200. Então, nós temos aqui o 200, a isso vamos multiplicar por 2. Então, a moda de King vai ser dada, então, pelo 14, mais, olha só, vamos proceder aqui à simplificação por 100. Já obtemos aqui 2 vezes 4, isso vai nos dar 8, e no denominador ficaremos com 6. Quando nós dividimos 8 por 6, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 6 é 6, para 8 faltam 2. Agora multiplicamos aqui por 10, vai surgir uma casa decimal aqui. O 20 por 6 é o valor 3. 3 vezes 6, 18, e restam 2 aqui. Como temos uma casa decimal aí para as opções, veja então que a moda de King vai ser o 14 mais o 1,3. Esse resultado vai dar 15,3 e nós não achamos esse resultado entre as opções. Veja aí que temos o 15,1 e o 15,5, mas não temos o 15,3. Resta para nós, então, calcular a moda de Kieshuber. Também temos uma aula aqui no cartão de como se obtém ou como nasce a fórmula da moda de Kieshuber. Vamos apenas aplicá-la aqui. Você pode conferir na outra aula. Então, olha só, a moda de Kieshuber, da mesma maneira, vai tomar o limite inferior da classe modal. Já vimos que a classe modal tem a frequência 500. O limite inferior é dado pelo 14, limite superior 16. O que nós vamos calcular aqui? Vamos calcular uma variação, que eu vou chamar aqui de delta. A variação 1 vai ser o seguinte, vai ser o excesso de frequência entre a classe modal e a classe anterior. Então, nós ficaremos aqui, olha só, com a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior.
A diferença 2, ou o ΔH aqui, vai ser dado pela frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior. Então, isso aqui vai ser escrito dessa maneira. Então, veja que a frequência da classe modal é 500, a classe anterior tem frequência 200 e a classe posterior tem frequência 400. Mas agora nós vamos somar ao limite inferior a variação ΔH1 sobre ΔH1 mais o ΔH2, e tudo isso aí vai ficar multiplicado pela amplitude da classe modal. Então veja que é uma fórmula ligeiramente diferente em relação à fórmula de Kieshuber. Então vale a pena você ver como nascem essas fórmulas e, claro, no dia da sua prova vai ser muito mais fácil decorá-la e resolver muito rapidamente. Então veja só, a moda pela fórmula de Kieshuber vai ser dado pelo 14, limite inferior, mais a diferença ΔH1, que vai ser o 500 menos o 200, isso vai me dar 300, né? E aqui no ΔH2 será o 500 menos o 400, isso vai me dar o 100. Então temos aqui esses resultados. Aplicando aqui na forma de Kieshuber, temos o 300 sobre o 300 mais o 100, tudo isso aqui vai ficar multiplicado por 2. Então, aqui nós temos como obter a moda pela fórmula de Kieshuber. Então, veja só, isso vai me dar 14 mais uma vez aqui simplificando os zeros, né? Isso vai ficar 2 vezes o 3, que é 6, sobre o 4. Temos então que o 6 dividido por 4, isso vai dar 1. 4 para 6 faltam 2. Temos então aqui o 20 dividido por 4, isso vai dar 5. Portanto, a moda de Kieshuber vai ser igual ao 14 mais o 1,5. E, finalmente, nós temos que a moda vai ser o 15,5. Agora, sim, o 15,5 aparece aqui na opção E, no concurso para Polícia Civil do Estado do Pará. Então, nós vimos aí 3 maneiras de se obter a moda pela relação empírica de Pearson, pela fórmula de King e pela fórmula de Kieshuber. Veja que a banca, né, dificultou um pouquinho aqui para o candidato porque ela não indicou qual fórmula utilizar. Mas, é claro, por meio aqui da nossa aulinha, do nosso canal de estatística para concurso, você tem aí agora o conhecimento dessas fórmulas e vai chegar no seu concurso bem preparado para a aplicação dessas fórmulas. Espero que tenha ficado clara aí essa resolução. Se você gostou dessa aula, é claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.